Agora, retornando de novo para o Tertuliano, eu vou discorrer um pouco sobre as suas principais obras, que podem ser consideradas o Apologético, o Testemunho da Alma e o Tratado da Alma. Aqui eu vou discorrer sobre o Apologético, que é uma obra que nela ele demonstra a clara diferença dos filósofos e dos cristãos na questão da moralidade, onde para ele os filósofos são imorais, por conta que eles possuem o conhecimento e o caminho da bondade, porém não seguem. Já os cristãos, eles estão ali com a palavra da verdade e da bondade e eles seguem ela. Uma parte importante da filosofia do Tertuliano pode ser resumida na seguinte frase: credo quer absurdum, ou então, eu creio porque é absurdo. Essa é uma fala muito forte dele, pois se nós estamos nos deparando com algo que é inacreditável, ou então que não é concebível para nós, como por exemplo a morte de Cristo, é aí que você deve acreditar, pois é então que você demonstra a sua fé. Isso diz muito sobre como Deus não veio até nós para dar verdades óbvias, do tipo, a grama é verde, pois eu posso simplesmente olhar e contestar se isso for verdade ou não. Ele bota nós diante de grandes atos ou então de questões incompreensíveis para que nós podemos demonstrar a nossa fé. Agora a gente vai falar um pouco do Félix, que é outro filósofo bastante conhecido da patrística, mas antes é importante dar o seguinte contexto, que os filósofos pré-agostinos não se atraíam necessariamente pela filosofia em si. Quando eles se apossaram do conhecimento filosófico, eles não criaram ideias verdadeiramente novas. Eles não queriam ser associados com elas. Eles apenas fizeram uma releitura do conhecimento que foi até então desenvolvido. Tendo dito isso, Félix foi um advogado grego que escreveu suas obras em formato de diálogo. Ele recebeu uma influência muito grande de Cícero, que era um eclético. A filosofia eclética é, em resumo, uma mistura de diversas outras vertentes da filosofia. E por conta de Félix ter bebido dessa fonte de Cícero, a ele foi atribuído um caráter conciliador com a cultura pagã, o que não é verdade, porque Félix era um dos maiores críticos de toda a filosofia grega. Félix se separava da filosofia afirmando que recebia uma centelha de Deus. Isso trazia para ele ideias, não um raciocínio propriamente dito. Para ele, o conhecimento era vindo através de uma centelha dada por Deus, e esse conhecimento era apenas parecido com o conhecimento filosófico, mas não era necessariamente idêntico a ele, pois para ele era importante fazer essa separação da filosofia e do que era o conhecimento adquirido de Deus. Félix, como um dos maiores críticos da filosofia grega, ele acabou criticando conceitos muito relevantes daquele período, como, por exemplo, a ideia da transmigração das almas, que seria essa ideia de que, quando nós morremos, a nossa alma ela permanece nesse mundo e ela continua vagando por aí até conseguir se realocar dentro de algum animal ou até mesmo dentro de algum ser humano. Ele também acabou criticando ideias famosas, como, por exemplo, a grande afirmação de Sócrates do só sei que nada sei. Para ele, a ideia de só saber que nada sabe não passa de uma grande piada, tanto que ele chama Sócrates de o grande palhaço de Atenas. E por último, Félix não gostava dos filósofos, pois para ele aquele conhecimento que não era dado por Deus não fazia sentido, pois como já foi dito para Félix, o conhecimento ele devia vir de uma centelha dada por Deus, e não advindo dos homens. Então, com base nisso, Félix acreditava que apenas os cristãos teriam acesso à grande verdade de tudo, pois para ele a verdade habita em Deus e apenas os cristãos têm fé nele. Oi, gente. Eu vim falar um pouquinho sobre o Santo Agostinho e para localizar a gente está na segunda fase da filosofia patrística, tá? Onde há uma elaboração maior de sistemas filosóficos, onde há esse desenvolvimento desses sistemas filosóficos. Então, o Santo Agostinho, ele nasce em Tagaste, mas ele vai para Madaura e depois para Cartago, e é lá onde ele tem esse primeiro contato com a retórica, que depois ele ensinaria, né? E tem um contato também com o maniqueísmo, que é uma doutrina que tentaria explicar, fazer com que os seus seguidores chegassem à fé através de uma explicação puramente racional e que explicaria o mundo de um modo puramente racional também. E existe muito um dualismo no maniqueísmo, tá? Enfim,
o Santo Agostinho, ele começa a se desiludir um pouco desse maniqueísmo, ele começa a ficar com muitas dúvidas, essas dúvidas não são sanadas no momento em que ele acha que vai conseguir tirar essas dúvidas, e aí ele decide duvidar de tudo, até que alguma certeza lhe atinja. E aí é onde ele tem o primeiro contato com a metafísica, que é com os livros neoplatônicos, possivelmente Enéidas, do Plotino, né? Ele começa esse contato ele começa a ter esse contato com a metafísica, mas ainda não é aquela coisa tão concreta, digamos assim. Ele ainda queria ter essa certeza, ele ainda não tinha chegado a essa certeza. E é quando ele lê as epístolas de São Paulo, e ele chega a essa certeza e, enfim, ele se converte com 33 anos ao cristianismo, tá? E aí, tem uma parte que eu achei muito interessante, que eu acho muito interessante no Santo Agostinho, é que a questão de compreende para crer e crer para compreender. E isso me deixou um tanto quanto confusa, até que eu fui lendo 500 mil vezes para conseguir entender melhor o que é isso. Então, existe uma razão que vem antes da fé e uma razão que vem depois da fé, que segue essa fé. Então, o que é isso? Essa questão de razão e fé para o Santo Agostinho. Ele diz que existe uma razão que nos leva, que faz nos perceber que convém crer nessa fé. Então, existe uma razão que faz com que a gente perceba que convém crer na fé, realmente. E aí, existe uma razão também que é a fé que faz a gente buscá-la, digamos assim. A partir da fé é que a gente vai buscar compreender. Então, crer para compreender. Os maniqueus haviam proposto, pela doutrina, né, chegar à fé a partir de uma explicação puramente racional. E o Agostinho faz o contrário, chegar à razão a partir da fé. Então, essa é a questão de compreende para crer e crer para compreender. A filosofia agostiniana, ela tem um solo muito neoplatônico. Embora essa questão de compreender a razão a partir da fé seja uma coisa que faça que a gente consiga distinguir o Santo Agostinho do neoplatonismo, tá? Mas o Santo Agostinho se utiliza de muitos métodos, de muitas técnicas neoplatônicas que buscam aproximar o máximo possível a fé cristã de uma razão do seu próprio conteúdo, que seriam as escrituras, tá? E aí, entre esses elementos, existe a concepção de homem oferecida por Platão, que é que a alma, o homem é uma alma que se serve de um corpo. E aí, isso falando filosoficamente, né? Quando ele fala simplesmente como cristão, ele já fala que o homem é essa unidade alma e corpo. Mas, filosoficamente, ele recai nessa concepção de Platão e nas suas consequências. E a principal delas é a transcendência hierárquica da alma sobre o corpo, que é essa superioridade da alma sobre o corpo, que ele fala muito no livro As Confissões, né? Que é um livro muito famoso do Santo Agostinho. E aí, essa alma, ela exerce sobre o corpo uma ação incessante de vivificá-lo, de regê-lo, de torná-lo organizado, de torná-lo vivo. E é graças à vigilância dessa alma que as coisas que acontecem no nosso corpo, como as sensações, por exemplo, são percebidas. É feito, graças a essa vigilância, é feita uma... não deixa escapar essas modificações sofridas no corpo. E aí, falando das sensações,
a gente tem muito as sensações como uma coisa que são do corpo para dentro de nós, digamos assim. Mas o Agostinho vai ter a ideia da transcendência hierárquica da alma, dessa superioridade da alma. Então o corpo seria inferior. O inferior pode influenciar no superior? Não. Pode agir no superior? Não. O contrário. Então, como acontece? E aí ele vai falar que a sensação é a alma, ela extrai da sua própria substância uma imagem muito semelhante, muito igual dessas modificações, desses objetos sofridos no corpo, desses objetos que nos fizeram ter essa sensação. E aí, portanto, a alma, ela exerce essas sensações, ela não sofre essa sensação, porque o corpo não poderia agir sobre a alma. Então, a alma, ela exerce, ela não sofre, e é a primeira questão, tá? E aí, algumas dessas sensações, elas nos informam necessidades, estados do corpo, e outras nos informam sobre objetos que nos rodeiam. E aí, o que diferencia essas sensações vai ser a instabilidade. Essa instabilidade, uma coisa que ora é, ora não é, nos impede de conhecer. Porque conhecer é aprender pelo pensamento, isso é importante, não é empiricamente, é pelo pensamento, um objeto que não muda, uma coisa que é verdadeira. E uma coisa verdadeira, uma verdade, é uma coisa imutável, uma coisa necessária, uma coisa eterna, tá? E não é o caso de coisas instáveis, tá? E aí, gente, chega na questão, ele vai falar que a alma teria em si mesma esses conhecimentos verdadeiros. Mas como que iria explicá-los? Como que eu posso explicar que a alma tem em si esses conhecimentos verdadeiros? Os conhecimentos verdadeiros, né? E aí tem uma série de coisinhas que a gente que vai tratar, né? No livro, que é a filosofia medieval do Etienne Gilson. Não sei se é assim que fala, mas é esse nome. Num certo sentido, todos os nossos conhecimentos derivam de sensações, né? Só que os únicos objetos que nós podemos conceber são objetos que nós já vimos, ou que nós estamos imaginando, mas em algum momento nós já vimos. Só que nenhum objeto sensível, ele é verdadeiro, porque ele não é imutável, ele não é eterno, ele não é necessário. Pelo contrário, né? Então, não são objetos sensíveis que nos ensinam essas verdades. E aí, quem seria? Seria eu mesma, então, a fonte desses conhecimentos? Mas eu não sou menos mutável do que esses objetos sensíveis. Então, quem seria? E aí é onde a gente chega que existe uma verdade no pensamento, uma verdade na razão que é maior que essa razão, que ultrapassa essa razão, uma verdade que domina o pensamento. Então, a verdade na razão está acima da própria razão. Então, sendo assim, há no homem algo que ultrapassa o homem. E já que esse algo é uma verdade, e uma verdade é uma coisa eterna, imutável, necessária, é precisamente Deus. E aí ele vai falar que Deus é a luz da qual a razão vê a verdade, é o mestre interior, o qual a razão o consulta, é uma realidade divina que é a vida da nossa vida, que é mais interno do que o nosso próprio eu interno. E aí, esse Deus de Santo Agostinho, ele vem com uma realidade, ao mesmo tempo íntima ao pensamento, mas que o transcende, que o ultrapassa, tá? E aí, essa presença da realidade divina, né, ela é atestada em cada juízo verdadeiro, seja ciência, seja moral, mas sua natureza é uma coisa que
a natureza dessa realidade divina é uma coisa que ainda nos escapa. E é um tema que é muito forte também, essa realidade, essa natureza da realidade divina, do Deus. Então, chega-se à conclusão de que Deus, ou essa realidade divina, é o próprio ser. É a realidade plena e total. E aí a gente chega na ideia de essência. Eu também não sei se é assim que fala, mas é assim que escreve, essência. E aí esse título só convém a Deus, porque o que muda não é verdadeiramente. Ser verdadeiramente é ser sempre da mesma maneira. E só Deus é assim, só Deus é sempre o mesmo. Então Deus é o ser, porque ele é a imutabilidade, tá? Por mais que o Agostinho ele tenha sofrido influências do platonismo, ele não admite em nenhum momento que a matéria fosse ruim. Até porque era uma coisa criada por Deus, então como uma coisa criada por um bem absoluto seria ruim? E aí, então, o corpo, ele seria a prisão da alma? Não, porque não era uma coisa ruim. Então, ele não é a prisão da alma, mas ele se tornou a prisão da alma por conta do pecado, por conta dessa transgressão à lei divina, uma lei que todos deveriam respeitar, seja lá quem for. Ela é preciso ser respeitada, é como se fosse a lei máxima, tá? O corpo, ele não é o túmulo da alma, ele é um esgotamento dessa alma em coisas sensíveis, porque lembra que a gente falou que a alma, ela extrai da sua própria substância uma imagem semelhantemente perfeita do objeto? Então, ela extrai da sua própria substância. Então, essa substância, ela vai se esgotar, só que ela se esgota em coisas sensíveis, aqui nesse caso, já que é ela quem extrai da sua própria substância as sensações e as imagens. Então, ela vai se esgotar. E é disso também o mal de que se quer libertar. Isso também é um mal, tá? Só que o homem não consegue mais, a alma, ela não tem forças mais, na verdade, para querer se libertar disso, e para conseguir se libertar disso. É aí que a gente precisa pedir o socorro divino, que é a graça, tá? O homem que a graça de Cristo o domina é o homem que tem mais liberdade, porque essa liberdade plena, ela não é possível, ela não é acessível a nós nesse mundo. Mas quanto mais a gente tenta se aproximar dessa liberdade, dessa graça, digamos assim, maior é a probabilidade da gente conseguir obtê-la, essa liberdade plena, na vida após a morte, tá? E aí, quando é que nós nos perdemos? Nós nos perdemos quando nós nos desviamos de Deus para o mundo, de Deus para os corpos. E aí, quando nós perdemos essa liberdade. E aí, a conversão a Deus é o esforço de uma razão que tenta se voltar do sensível para o inteligível. E é onde a gente chega nas duas razões. A razão inferior, que estuda coisas sensíveis, reflexos cambiantes das ideias, e a razão superior, que é uma razão que se volta à contemplação dessas ideias, uma razão que quer se desprender dessa dimensão sensível. Deus, ele é a plenitude do ser, é o bem absoluto e imutável, e a natureza humana, ela sendo criada do nada, ela é boa na medida em que é. Então, o bem é proporcional ao ser. Logo, o mal não faz parte desse ser, não teria como fazer parte desse ser, tá? Então, o que é o mal? O Agostinho acreditava que era uma substância,
em uma menor quantidade do que o bem, mas que era uma substância. Mas depois ele entende que o mal simplesmente não é. Que o mal é uma ausência de alguma coisa boa. É uma falta de harmonia com algo bom. E que existe essa ligação essa harmonia, ela não é encontrada no divino, por exemplo. Ela é encontrada na terra. E aí também existe essa superioridade do divino, do céu, em relação à terra, tá? O mal seria uma privação, tá? E aí a natureza decaída, ela é má na medida em que é viciada pelo pecado, mas é bem enquanto natureza. Ele até fala que a alma, ela conhece essas verdades, conhece as verdades, mas ela é viciada pelo pecado. Então, o peso do hábito causa a necessidade desse pecado. E aí a gente vai ver depois que ela não tem forças mais para querer uma coisa que é verdadeiramente, digamos assim, tá? Enfim, isso permite explicar a natureza do mal no mundo criado por um Deus que é o bem absoluto, tá?